Olá, minha gente, boa noite. Estamos começando mais uma live, 20 horas do dia 31 de março. E hoje o assunto é bastante interessante, né, amor? Isso, muito interessante. Então, se você tiver dúvidas, já coloca aí que a gente está aqui para esclarecer. Isso, A paz do hoje Senhor, boa noite. nós vamos falar sobre namoro, noivado e casamento. Então, vamos esperar os nossos irmãos, amigos se conectarem enquanto eu vou compartilhar aqui o link em um grupo do WhatsApp, para variar. Estamos em época de mídias sociais, então vamos compartilhar aqui os links nas plataformas que nós temos. Já começa a compartilhar aí, Olha quem já conectou lá. marca os amigos, aquele que está solteiro, aquele que está namorando. Pois é. Pois é. Um segundinho, que já vamos entrar no assunto de hoje. Olha lá, a Jéssica já entrou, a Emma Gracinha também, sempre conectados com a gente. Muito bem-vindos. Já entrei aqui, só um segundinho, deixa eu baixar aqui o volume, tá tudo certo aqui. Nos dê um feedback, por favor, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se precisamos ajustar. Como sempre, eu peço para que a gente possa melhorar se necessário for. Já peguei aqui, agora eu estou conectando aqui no grupo. Só um segundinho, por favor. Pois é, hoje vamos falar sobre namoro, noivado e casamento. Vamos ver como será a interação de todos vocês aí. Qual é a sua expectativa para hoje, hein? Pronto, já compartilhei aqui. Ao vivo. Olha aí, então, isso, tenta conectar aí, porque aí a gente já vai ganhando um minutinho aqui. O assunto é bastante interessante, bastante dinâmico, espero que vocês gostem, interaja com a gente, e assim a gente vai se ajudando. Pronto, aqui está certo, aqui já compartilhei também. Muito bem, muito bem. Pronto, só vou desconectar aqui para não sobrecarregar a minha rede. Maravilha, tudo certinho aqui. Olha aí, 18 pessoas já conectadas, que bom. E aí, amor, olha, hoje vamos falar então sobre namoro, noivado e casamento. Qual é a sua expectativa? A pergunta que não quer calar é essa. Qual é a sua expectativa? Temos muita coisa para conversar, mas qual é a sua expectativa em relação ao painel? De uma forma geral, qual é a sua expectativa? Uma expectativa que as pessoas interajam, boa, façam perguntas. Boa. Para ficar dinâmico, para ficar gostoso. Vamos bater um papo aqui. É isso aí, legal. Então, a minha expectativa é alta, é muito alta, bastante elevada. Estou aqui próximo, falando com vocês, mas também aqui já estou mexendo na plataforma para poder colocar a pergunta na tela. Mas a minha expectativa é bastante alta em relação a esse trabalho, no que diz respeito ao aproveitamento, porque a gente precisa sempre fazer um trabalho, quando a gente se dispõe a fazer um trabalho para o Senhor, tem que ser um trabalho de qualidade, um trabalho que venha surtir efeito positivamente na vida de todos os nossos irmãos, amigos, conhecidos. Olha aí, agora sim, já coloquei aqui, ok, maravilha. Bom, olha só, olha quem está conectado aqui, irmão. Vamos lá. Jéssica, já falei, Gracinha também, Gilmara conectada também, Alexandro, Letícia Peixoto, Edson Alves, Matheus, Rubens Nascimento, Carolina, Maurício, e aí vai. É claro que aqui multiplica por 2 ou por 3 às vezes. Sim. A família, em alguns casos, está conectada também, né? Por falar em multiplicar, gente, vamos compartilhar, vamos passar para os amigos. Isso aí. E sempre compartilhar o que eu disse a vocês. Às vezes as pessoas não sabem, claro, outros já sabem, mas basta colocar um arroba e o nome do conhecido que você automaticamente vai mandar lá um invite, um alerta para a pessoa que tem acesso ao Facebook. Depois nós vamos subir também para a plataforma do YouTube
essa primeira aula de hoje, vamos chamar assim, primeira aula de hoje. E será que nós temos mais solteiros? Temos mais Não casados? sei. É boa pergunta. Será que tem, exatamente, será que tem mais solteiro, mais namorado, namoridos, noivos, casados, e aí? Eric e Paulinho, bem-vindos. Silvara Peixoto, Aloide, Pastor Manuel, e aí vamos. Senhor. Muito, muito bem-vindos. Mas, de novo, vou falar por mim. A minha expectativa é alta. É alta. No sentido de compartilhar com os nossos amados, queridos irmãos e amigos pensamentos, um conteúdo bíblico que venha agregar, que venha ajudar. Verdade. A expectativa, como eu já disse, que eu quero que vocês perguntem também, que haja essa interação, que seja bem, bem gostosa essa noite, que seja um papo bem produtivo. Bem produtivo, exatamente. Bom, enquanto os demais vão se conectando e também aqui vão compartilhando, deixa eu fazer a minha propaganda dos trabalhos da semana. Vamos lá? Então, a propaganda está relacionada aos trabalhos da igreja, é óbvio. Não estamos aqui para vender nada, né? A propaganda, hoje temos aqui esse trabalho, essa é a primeira aula. Amanhã, se o Senhor permitir, teremos oração, nos mesmos moldes que fizemos na semana passada. Na sexta-feira, um assunto extremamente importante. Falaremos sobre prevenção ao câncer coloretal. Sexta-feira, 20 horas. Profissionais da área da saúde estarão com a gente. Surpresa, é claro, não vou falar quem são. No sábado, às 20 horas, teremos um painel da Escola Bíblica, surpresa também. No domingo pela manhã, olha o que nós teremos aí, J Kids em Ação, as professoras falando sobre a verdadeira Páscoa. No domingo ainda, às 17 horas, nosso culto online. Enquanto tiver essa fase emergencial, nossos trabalhos são online. E também terça-feira, ou seja, estou trazendo trabalho da semana inteira aí. Com exceção a segunda-feira. Segunda-feira temos um trabalho na nossa igreja sede, com o nosso pastor-presidente, pastor Alcides Fábio. Então, às segundas a gente não marca nenhum tipo de trabalho. Mas vamos lá. Vamos ver aqui, então, 24 pessoas conectadas e outros entrando também. Bom, meus prezados irmãos, a pergunta que não quer calar hoje, é esta. É a que está na tela aí. Qual é a sua expectativa em relação a esse trabalho voltado para solteiro, namorado, noivos, aqueles que são casados, famílias, etc. Qual é a sua expectativa? O que vocês esperam da gente aqui? O que será que eles esperam da gente? Boa pergunta, gente. Coloca aí. O que vocês esperam da gente aqui? Se vocês quiserem, desejarem já fazer alguma pergunta, fiquem à vontade também. A gente consegue acompanhar aqui na plataforma as perguntas que chegarem, mas eu vou deixar sempre aqui na tela essa pergunta aqui. Qual é a sua expectativa em relação a esse trabalho, namoro, noivado e casamento? Vou começar perguntando. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, o que você acha? Qual que é a expectativa de um solteiro? Qual é a expectativa de uma pessoa solteira? Namorando. Muito bem. Bom, claro, a expectativa de um solteiro, quer seja homem, mulher, é namorar, mas também se formar, constituir uma família, viajar, se divertir e, sobretudo, também servir a Deus com fidelidade, né? E atender sempre as necessidades da família como um todo. Então, a expectativa de um solteiro, dentro do que a gente vê na realidade, é esta. É bastante ampla, é uma pergunta muito abrangente, mas tem esse viés. Sim, eu acredito também que a expectativa de uma solteira seja estudar, seja se especializar, se capacitar e conseguir um lugar no mercado de trabalho, que é super importante. Também. Né? Além do que também arrumar um namorado, o jovem cristão também, cada dia mais, se firmar na presença do Senhor, né? Porque o mundo oferece muitas coisas. Muitas coisas, né? Muitas atratividades. Então, tem essa preocupação, né? De se manter no foco. Isso aí. Bom, então, se a pergunta inicial foi essa, qual a expectativa de um solteiro, agora eu devolvo. Qual é a expectativa de uma pessoa que está namorando? Primeiro a gente vai trabalhar superficialmente, para depois aprofundar na matéria, mas
Qual a expectativa de uma pessoa que está namorando? Bom, a expectativa de uma jovem é chegar um homem de cavalo branco. Brincadeira, viu? Mas a expectativa é arrumar uma pessoa que seja fiel, que tenha diálogo no relacionamento, a expectativa de que seja um bom filho, a expectativa de que seja um rapaz que trabalhe, que se preocupe com o futuro. Eu acho que uma jovem cristã tem muito isso na sua cabeça quando pensa em namorado. Está namorando, poxa, o que vem pela frente aí? Sim. Né? Muito bem. Então, nós vamos entrar dentro dessas diferentes fases, né? Desde quem é solteiro, quem está namorando, e o próximo passo depois. E o que você é? acha da expectativa de um homem em relação a uma namorada, um jovem cristão? A expectativa, sem dúvida nenhuma, é parte do princípio da fidelidade. Sim. Né? A questão da fidelidade, ela é perene, ela é importante, e o namoro, sem dúvida nenhuma, o jovem, especialmente o homem, ele pensa em constituir a família, ser o provedor da família, também ter uma boa profissão para poder ganhar o pão de cada dia e dar sustento à família, etc. e tal. Então, acho que as expectativas são bastante similares entre a mulher e o homem nesta área. Mas daqui a pouco a gente vai dar um mergulho aqui um pouco mais fundo no assunto, para que vocês compreendam um pouco mais onde nós queremos chegar, porque essa é a primeira aula. Depois nós vamos entrar em tópicos, aula a aula, para poder trazer uma abrangência maior. Então, vejam, hoje não adianta, a gente não vai entrar aqui superficialmente, olha, qual a importância das finanças no relacionamento. Isso aí dá pano para manga, isso aí tem que ser uma aula especificamente para isso. Né? Verdade. Então, não será hoje que a gente vai entrar nesse detalhe. Mas, solteiro, namoro, noivado. A expectativa do noivo, da noiva, eu creio que seja na questão do planejamento familiar, né? Como que vai ser o futuro em relação a onde morar, quais os bens que vai poder adquirir, como que eu vou suprir a necessidade da família. Eu acho que consiste mais nesse quesito, principalmente. Vamos pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia traz para a gente, fazendo um paralelo entre o noivo e a noiva, entre Cristo e a igreja. Qual ou quais são as expectativas do noivo em relação à noiva? Quando eu penso, né, nesta relação bíblica, entre Cristo e a igreja. Veja que Cristo tem altíssima expectativa em relação à noiva. Sim. Né? A pureza, a santidade, né? A lealdade, a fidelidade. Fidelidade, super importante. Né? Então, Jesus, ele tem essa expectativa. Porque também, por outro lado, a noiva também tem expectativas em relação ao noivo, não tem? Muita, muita. A igreja, pensando em Cristo como noivo, das bênçãos alcançadas, seja ela no nível espiritual, né, a partir do Espírito Santo, os dons, seja ela no nível de que Deus ele também abençoa, provém, né? Muitas das vezes nós estamos em situações que para nós humanamente são impossíveis, mas ele provém isso, né? Então isso também é uma expectativa em relação ao noivo. E a provisão desse relacionamento entre a noiva e o noivo, a igreja e Cristo, é um paralelo simples nós estamos fazendo, porque do noivado vai para o casamento, né? Então, Jesus, ele tem essa expectativa altíssima e ele está às portas para buscar a sua igreja, para que a sua igreja, a noiva do Cordeiro, possa morar eternamente com ele. E às vezes a gente tem tanta expectativa em relação ao noivo que esquece que a noiva também, né? Nós temos tanta expectativa que esquece que o noivo também tem essa expectativa em relação à noiva, que é a igreja do Senhor. Né? Exato. Bom, então a gente está discorrendo um pouquinho mais de forma muito superficial, mas tem um pouquinho de paciência que daqui a pouco a gente vai entrar nas perguntas principais aqui, né? Então, veja, vamos parar no noivado, né? Porque solteiro, namorado, noivado,
E aí é o passo para o casamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os casados também. Poxa, eu sou casado. E aí, onde eu entro na história? Vamos entrar. Tem um pouquinho de paciência que a gente já vai entrar aí também. Mas veja que o noivado não é um casamento. Não. Noivado é noivado. Casamento é a assinatura do contrato. O noivado é aquela proposta que está sobre a mesa. Né? Olha, eu estou aqui com um contrato para ser assinado. Né? E aí precisa ambos ler o contrato para que seja assinado. Porque se não ler o contrato, aí está o problema. A expectativa de um pode não estar alinhada com a expectativa de outro. Esse é o problema. Por isso que tem que ser discutido antes do casamento. E aí exatamente esse é o ponto. Então, a validação, o alinhamento das expectativas, por isso que a gente fez essa pergunta, né? Essa pergunta que não quer calar aqui, qual é a sua expectativa? Essa pergunta ela é muito abrangente, como eu disse há pouco, porque antes do casamento, as expectativas precisam estar sobre a mesa, em todas as áreas. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Expectativa em relação a estudo, a formação. Tem marido, pelo menos no passado era assim, hoje espero que não seja mais, mas tem marido que não tinha expectativa da esposa se graduar, por exemplo. Sim, sim. Era mulher, né, cumprir exclusivamente a função de dona de casa. Sim, que não tem nada de errado, não tem absolutamente nada de errado, sim, mas era a expectativa do passado. Os homens pensavam, mas hoje a mulher, ela está inserida no mercado de trabalho, sim, até para compor a renda familiar. Para ajudar nesse... Né? Mas se esse assunto não estiver sobre a mesa, um pode frustrar o outro. Pode conflitar, exatamente. Pode conflitar. Então é bom deixar isso bem claro antes do casamento. Exato. A questão da saúde. Pensa, tem algum... Será que precisa de um alinhamento em relação à saúde dos noivos? Muito importante. Então, isso também tem que ser alinhado. Cuidado com a saúde é muito importante, né? No que diz respeito a você ter mais disposição para o trabalho, para a obra do Senhor, qualidade de vida, para a autoestima também, né? Às vezes é também importante, né? Não é um padrão a ser seguido. Mas é importante você ter saúde, se cuidar, para que se mantenha, né, ao longo da vida, né? Exato. Mas veja... Um pode não ter expectativa em relação a isso, o outro pode ter, né? Então é importante alinhar isso também. Mas veja só, como é importante esse assunto que a gente está falando, parece que não é, mas é. Porque, com o passar do tempo, se a gente não cuidar da saúde, nós vamos ter problema de saúde. Sim. Aí o que acontece? Quando aparece o problema de saúde e vai a um especialista, independentemente da profissão, né? Vai ao médico, vai um profissional da área da saúde, esse profissional vai passar algumas orientações. Olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. Se as expectativas não estiverem alinhadas, vai ser muito mais difícil cumprir aqueles requisitos que o médico passou. Sim, é difícil. Eu tenho exemplos disso, né, no consultório. Às vezes, um ou outro, eles querem inserir, né, por exemplo, vou falar da minha área, uma alimentação mais saudável, só que o outro não está disposto, aí gera um conflito. Então, é super importante esse quesito também, né? Um quer jantar. E o outro não quer jantar. Uma alimentação não saudável, né? Então, é importante alinhar, né? Um outro vai para o extremismo, né? Não é extremismo, é o equilíbrio, né? Isso é só um exemplo de alinhar essas expectativas, né? Que tem outros exemplos que a gente vai entrar também. Porque os maiores problemas que a gente vê, nós fizemos já muitos trabalhos voltados para casais, famílias, tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo, por onde passamos nas igrejas, mas os maiores problemas que a gente identifica, também em tudo que a gente vê no trabalho, no mercado de trabalho, na igreja, etc. e tal, os maiores problemas estão relacionados à falta de alinhamento das expectativas dos dois lados. Quando um tem uma alta expectativa em relação ao outro e não tem esse alinhamento, vai haver frustração. E se houver frustração, vai dar problema. Sim.
Aí a frustração, às vezes a pessoa ela não externa isso, não conversa, aí vai gerando angústia. E desconta. E acaba descontando na comida, ou até de uma forma assim, meio que atravessada, uma resposta atravessada. Sim, sim. Isso vai virando uma bola de neve que compromete o relacionamento. Sim, sim, exatamente isso. Então, veja, a questão decisória, né, entre namorar, noivar, até casar, são fases extremamente importantes para que haja esse alinhamento. Agora, e aquele que já é casado? Poxa, eu já sou casado há tantos anos, já tenho filhos, sou até avô, avó, não importa. A mesma coisa. Tem tido esse alinhamento? As expectativas estão bem alinhadas ou não? Até em questão de vou ter uma casa, nós vamos ter uma casa própria, nós vamos alugar a princípio, isso também tem que ter alinhado para não gerar, desde o começo, para não gerar discórdia também, né? Sentar, conversar. Porque a expectativa, elas têm que estar relacionadas às condições. Não adianta eu criar uma falsa expectativa em relação à minha esposa se ela não tem condições de atender essa minha expectativa. E o inverso é verdadeiro. Se a gente não sentar para conversar, e a gente vai entrar em outras oportunidades sobre a relevância do diálogo, da comunicação e da consideração. Sim. Porque não adianta se comunicar... eu tenho minha opinião... Só que não tem a consideração em relação a ela. Não tem consideração. Não tem, ouve, mas... Exatamente. E eu acho que tem que alinhar isso. Tem que alinhar. Tem que ter os dois lados. Tem né? que Às ter. vezes a gente cede um pouquinho para um lado. Aí é o X da questão. Esse é o X da questão. O alinhamento de expectativa é colocar na balança. Porque não adianta, né, a namorada, o noivo ou o marido, seja em que fase da vida você está, não adianta você, de novo, trazer para a mesa a sua expectativa se ela está fora da realidade. Porque se ela estiver fora da realidade, você vai se frustrar. Sim. Por isso que é importante, veja, Jesus, a palavra de Deus fala, né, sobre a questão do jugo desigual. Nós não vamos entrar nessa seara hoje, mas é algo a considerar, porque tem que ter expectativas aí. Então a gente falou aqui sobre essas questões. Então, por exemplo, casou. Aí vem a questão da, poxa, filhos. Ah, claro, se casou, a expectativa é constituir uma família. Exatamente. Mas até isso tem que estar alinhado. Às vezes vou citar um exemplo, o homem quer esperar um pouco mais, quer esperar 3 anos para ter o primeiro filho. A mulher já quer mais rápido. Então vamos entrar em um acordo aí, quem sabe, né? 1 ano e meio, 2 anos, a gente, né? Vamos lutar, vamos investir para que isso aconteça, né? Então isso tem que ser alinhado também, porque... Exato. O importante é o seguinte, meus prezados irmãos, amigos que estão nos acompanhando aqui, que assistirão em outra oportunidade. Nós somos pessoas diferentes. Eu não sou igual à minha esposa. Criações diferentes. Ela não é igual a mim. E nós não seremos iguais. O homem e a mulher são diferentes, né? A mulher é mais sensível, o homem é mais racional. Sim, né? Então, sim. Então, já começa por aí. Somos diferentes. E não tem como criar uma expectativa. O marido pensa, não, minha esposa tem que ser igual a mim. Isso não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Se essa expectativa estiver sobre a mesa, ela não vai acontecer. Vai haver frustração. Né? Mas a minha namorada é muito diferente de mim. Isso não é o problema. Aí não está o problema. Sim. Né? Desde que alinhe as expectativas. Desde que alinhe as expectativas. Então, volto a dizer, essa questão da expectativa, ela é crucial para a saúde do relacionamento. Essa expressão, expectativa, ela é crucial para a saúde do relacionamento, porque se não tiver alinhada, novamente, você pode estar com a expectativa alta em relação, no meu caso, à esposa, ou ela tem uma expectativa baixa em relação a mim. E aí um está esperando algo que não vai ser correspondido. E quando não tem, né, esse alinhamento, aí vem o quê? A frustração. Sim. E a frustração, ela gera um desequilíbrio na relação.
Eu acho que um dá para moldar o outro, né? Na medida do possível. Só que tem características nossas que são, né? Crescemos assim, fomos criados. Claro que a gente, né, tem que admitir se estiver errado, tentar se moldar mesmo, mas tem características que são inerentes, né? Não tem como a gente mudar. Nós, dois, Sim, por exemplo, sim. somos muito diferentes. Sim, sim, e de novo, nós jamais teremos expectativa de sermos iguais, Sim. porque nós não seremos iguais, né? Então, esse é o ponto. Agora, também precisa ter esse alinhamento, peço ainda mais um pouquinho de paciência de vocês, porque ainda a gente está, essa primeira aula, estamos entrando num ponto muito delicado, porque pode parecer simples essa pergunta, mas ela é dificílima de responder. Ela não é uma pergunta fácil de responder. Se a gente parar para pensar de fato, né? Então, pensa na tomada de decisão primeiro. Na tomada de decisão primeiro. Ah, vamos comprar um automóvel. A minha expectativa é comprar à vista. Mas, de repente, a sua é comprar a prazo. Porque, de repente, eu quero alguma outra coisa. Uma outra coisa. Para poder... Exato. Ter os dois de uma maneira que eu consiga prolongar esse pagamento, né? Então, isso também... Só que se eu decidir só e comprar à vista, eu vou frustrar a sua expectativa. Sim. Porque aí você não vai ter condições de comprar outras coisas que você desejar. Exatamente. E às vezes tem prioridades, né? Será que o carro é a prioridade do momento, né? Então, tudo isso a gente tem que alinhar. Então, os maiores problemas no relacionamento estão ligados a essa questão de a gente não alinhar a expectativa e tomar decisões solitárias. Quando a gente toma decisão solitária, significa que a gente está desprezando o outro lado, o parceiro, a parceira. A gente está desprezando, está desconsiderando. E quando a gente desconsidera, frustra. E a frustração vai gerar intriga no casal. Exatamente. E a intriga não vem de Deus. Não. Não vem. Até, infelizmente, chegar à perda da paz. Sim, sim. Né? Então, a gente fala sobre essa questão de saúde, igual você comentou, né? Poxa, a esposa está preocupada com o passar do tempo, poxa, eu preciso cuidar da minha alimentação, porque faz bem para minha autoestima. Sim, exatamente. Maravilha. E para o marido também. Só que se o marido não ajudar, ela não vai ter força para fazer só. Inclusive, foi feita uma pesquisa. Qual o maior sabotador da sua dieta? Né? Foi feita uma pesquisa nesse sentido. O marido. O marido. Olha, o marido, namorado, noivo. Então, fique atento, porque, de novo, as decisões que vão dar o estímulo para a saúde da vida conjugal, né? A gente também tem expectativa, por exemplo, a questão de servir a Deus. Sim. Quando está, né, em um relacionamento, ainda não oficial, não casou ainda. Poxa, será que você vai servir a Deus junto comigo? Você vai estar na mesma igreja que eu? Você vai estar junto comigo? É verdade. É importante sentir essa verdade, né? É importante você conhecer a pessoa, né? Porque às vezes tem um interesse, né? Eu vou servir ao Senhor porque eu quero ganhar essa moça, né? Então, mas depois... Por isso que é importante orar, buscar o Senhor quando você está solteiro, o Senhor te direcionar e você... e a gente já viu muitos casos, não poucos casos, já vimos, de namoros até noivado, que iam aparentemente bem, mas o interesse era só assinar o contrato para casar, e depois o outro lado não queria nada com Jesus. E tem que estar atento aos sinais, observar. Tem que estar atento. O rapaz, ele respeita pai e mãe, ele ajuda, né? Então, isso é importante. Quando a gente está solteiro, começa a namorar, então tem que observar tudo isso. Sim, sim. Se é um rapaz que gosta de sair muito com os amigos, né? Ou vice-versa. Então, depois se você não gosta, depois de casado, ele não vai mudar, né? Pode ser que ele tente se moldar, tente se conter um pouco, mas é uma característica que precisa ser observada. O ponto é o seguinte, os nossos traços, a nossa formação leva tempo. A nossa formação, ela leva tempo. E muito da nossa formação está relacionada ao que nós aprendemos dentro de casa. Né? O que nós aprendemos com o nosso pai, com a nossa mãe, até com os nossos irmãos.
Tudo isso vai moldando a nossa formação. E com o passar do tempo, isso fica impregnado no nosso comportamental, no nosso comportamento. E esse comportamento, às vezes, né, a gente vê alguém com uma expectativa, ah, não, depois de casar ele vai mudar. Depois de casar ela vai melhorar. Não. Gente, olhe o número elevado de feminicídio que nós estamos tendo nesta época que nós estamos vivendo. Observe, muitas vezes, né, a moça pensava, ah, não, vou dar mais um tempo porque vai mudar, vai melhorar. Às vezes foi uma palavra que não agradou, aí depois um gesto, né? Então... Exato. Mas sempre, vai permitindo, né, essas coisas acontecerem. Só que se isso não é observado e não há uma clareza na mudança do comportamento dessa pessoa, o que vai acontecer? Esse problema ele pode ser intensificado. Né? Pense com a gente aqui. Uma pessoa que gasta ou compra de forma compulsiva, até irresponsável, quando solteiro. Será que depois de casada essa pessoa vai mudar? Ou será que ela vai continuar gastando sem olhar o outro lado do cônjuge e entender a necessidade também do cônjuge? Então, é muito relevante que a gente pense nessa questão da expectativa. Volto a dizer, pode parecer uma pergunta simples, mas não é. Né? Então, uma pessoa, por exemplo, está casada. Está casada há muitos anos já, não importa se é 1, 5, 10, 50 anos. Diariamente nós estamos diante dessa pergunta. Qual é a sua expectativa em relação ao ano de 2021 que nós estamos? Qual é a expectativa? Puxa, eu preciso arrumar um trabalho. Ah, não, mas deixa passar o problema, deixa passar essa pandemia que eu vou atrás. Não. Então, assim, precisa ter expectativa clara para não haver frustração. Né? Exatamente. Tem aqui um comentário, vamos ver aqui. Casais de igrejas diferentes se decidem manter cada um em uma. Veja, aqui assim, não é saudável, em uma relação a gente estar distanciado, porque se a gente pensa em namorar, noivar e casar, é porque a gente quer viver junto. E se a gente quer viver junto, a gente quer compartilhar as nossas experiências. Imagine, vou simplificar isso, mas imagine, depois de casar tem filho. E aí, para onde o filho vai? Simples assim. Né? Então, a gente precisa ter uma definição, com muita clareza e transparência. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá. A resposta é, não dá para ficar em cima do muro. Sim. Né? Para onde você deseja ir? A minha expectativa é essa. Qual é a sua? É aquela. Mas por quê? Qual é o motivo? Vamos colocar sobre a mesa. Colocar na balança. Né? Quais são os prós e o contra? Vamos colocar. Então, o que for... Sempre pedindo direção de Deus. Sempre pedindo direção de Deus. Mas o que for a direção de Deus vai ser benéfico para os dois lados. Para os dois lados, exatamente. Agora, não dá para ficar dividido entre lá e cá. Porque o que vai acontecer? Você vai sair do culto de um e o outro vai sair do culto de outro. Vai chegar em casa, como foi seu culto? E até porque quando a gente casa, somos um, né? Somos um só corpo. Um só corpo. Um só corpo. É o que a Bíblia nos ensina. Então, é muito relevante que haja uma definição clara para depois não haver frustração também. Né? Porque se deixar para depois, fica muito pior. Então, é relevante essa conversa, esse diálogo. O problema é que não há conversa antes do casamento, muitas vezes. Não há. Né? Eu vejo que é importante os pais chamarem a responsabilidade para sentar com os filhos e trazer e colocar sobre a mesa. Sim, esclarecer. Porque tem experiência para isso, né? Então é super importante. E a gente não vê mesmo. São raros os casais que têm esse alinhamento dessas expectativas. O que você espera? Precisa ter. É muito importante que tenha esse alinhamento. Como disse a vocês, essa é a primeira pergunta de uma série de trabalhos que a gente vai fazer, se o Senhor Deus assim permitir, mas sempre destacando uma área para que fique muito clara sobre a importância e a relevância. Né?
E eu volto a dizer, né, vamos pegar uma pessoa que é casada. Sim. Então, somos casados. Maravilha. Mas sempre nós temos decisões a serem tomadas. Decisões novas. Sempre. Surgiu um imprevisto. Surgiu um problema. Como que eu vou resolver o problema? Conversando, porque às vezes a pessoa tem uma outra visão, né? Mais ampla daquele problema, e de repente você tomando a decisão sozinho, né? Você pode tomar essa decisão errada. E conversando, a gente acaba ampliando esses horizontes, né? Então, daí a importância também de ter esse diálogo. E a decisão errada, aí o problema é elevado ao cubo e vai custar caro. E vai custar caro. Né? Para a própria relação, porque a relação, a base dela é a confiança. É a confiança. Se perdeu a confiança, gera desconfiança. E com desconfiança, a gente não vive em paz. Não vive em paz. Tem mais uma observação da Jéssica. As marcas do nosso passado, quando não esperamos alguém no Senhor, e a infinidade de sofrimento que poderia ter sido evitado. Muito sofrimento, que inclusive passa para os filhos, que pode passar para os netos, né? Então, sim, vive esse ciclo, né? Então, a gente precisa deixar sempre as coisas de forma muito clara, para que não haja uma expectativa elevada em relação àquilo que pode ser realizado. Sim. Quem está aí? A Lu, lá de Brasília. Bem-vinda, Lu. Legal. Um abraço para você e toda a família. Saudades. Muito bem. Tem muitos aqui conectados também. Olha aqui, minha Jerusa, prima. Um beijo a todos vocês. Deus abençoe. Muito bem-vinda também. A Aline aqui. Exatamente. E temos os casais que têm seus ministérios diferentes. Muito bom. E ambos andam sempre sozinhos. Exemplo, o marido prega e vai sozinho. A esposa canta e vai sozinha. Nunca. Poxa, muito bem colocado muito aqui. Bem, eu acho que você é bem delicada. É isso aí. Gente, é muito perigoso essa questão de ministério itinerante, né? Em que não tem a companhia, especialmente quando casado aí, né? É importante estar junto, o bom testemunho tem que estar junto, né? Até para a gente evitar as investidas do inimigo. Então, quer seja a esposa tem um ministério, o marido tem um ministério, amém, louvado seja Deus. Mas é muito importante que o casal, especialmente o casal, esteja junto sempre que possível. Vai ter oportunidade que isso não será possível. Acontece, né? Às vezes um adoeceu, não pôde comparecer no compromisso, né? Exato. Mas eu entendi o que a Aline está falando, é aquela recorrência, né? Está sempre sozinho. Então, a gente precisa ter cuidado. Veja, a gente vai entrar, a próxima aula é sobre um assunto extremamente relevante bíblico, que vai falar a diferença sobre o solteiro, está na Bíblia isso, hein? Solteiro, o casado, e depois o casado que tem filhos. É um tema extremamente bíblico, porque as coisas mudam. As coisas mudam. Muito. Nós não vamos entrar nisso agora. Mas, vejam, tem aqui na Bíblia, vou citar para vocês, o apóstolo São Paulo, escrevendo a Corinto, a igreja de Corinto, na primeira epístola, no capítulo 7, fala, o solteiro cuida das coisas do Senhor, porque é solteiro. O casado cuida das coisas para agradar a esposa. Só que o que acontece é que a vida do solteiro para o casado muda. Tem mudança e precisa de adaptação. Só que essa adaptação tem que ser, de novo, alinhada. A expectativa tem que ser alinhada. Olha para a sociedade aí. Olha para a sociedade. É como aquele jovem, vamos pegar aqui a figura do homem, por exemplo, que gosta de jogar bola. Gosta de um futebol. Não quer entrar nessa seara. Sim. Mas gosta de uma bolinha. Uma vez por semana. Solteiro, vai lá, quer com os amigos jogar bola. Sim. Ele casa e ele, às vezes, pensa que isso não mudou. E ele quer continuar jogando bola. Sim. E aí deixa a esposa só. E aí começa a ter um grande problema. Porque a esposa, mas você não dá atenção para mim? É um grande problema. Né? Você não dá atenção para mim? E assim vai também, poderia ser o outro lado. Sim. Não que tenha um problema, né? Eventualmente sair com um amigo. Sim, mas para conversar, para comer alguma coisa. Tem que ter o alinhamento de expectativa. Tem que ter o alinhamento de expectativa. Tem que ter. Tem que ser alinhado. Então, o que eu quero, junto com minha esposa, trazer para vocês é que, assim, fizemos, como disse a vocês no começo, muitos encontros de casais, né?
Mas uma das coisas que a gente notou, um grande erro nessa questão de encontro de casais, que às vezes só o marido fala, só o homem fala, a esposa não está junto. E aí, qual a expectativa das moças em relação à esposa de quem está falando? Exatamente, um palestrante que não leva nem a esposa, né? Não vê o outro lado, não escuta o outro lado. Que propriedade que ele tem. Né? Ele fala pelo homem e pela mulher? Exatamente. Né? E são expectativas diferentes. A mulher tem expectativa diferente do homem. O homem tem a expectativa diferente da mulher. Exatamente. Aquela questão que eu falo de novo da sensibilidade, né? Sim. Que a mulher tem, né? Muitas das vezes o homem natural não entende não isso. Percebe, né? Não percebe. Não capta. Ainda que tenha os sinais, mas não caiu a ficha, que nem outro painel que a gente fez. Não caiu a ficha dele. Esteja atento, aquele biquinho. Maridos, atenção, maridos, atenção, maridas. Então, muita atenção. Agora, novamente, né? Expectativa, conforto. Todos nós queremos ter conforto, né? Dos mais diversos, dentro das nossas possibilidades. Mas a questão do conforto está relacionada a gasto. Mas o gasto está relacionado à receita. Se eu não tenho com quem pagar, eu não tenho com que comprar. E a situação financeira geralmente é um grande problema. É um grande problema. É um dos principais. Afinal, é um dos principais da vida conjugal a questão financeira. Sim. Né? Então, eu quero, para aqueles que já são casados, como somos, né, é importante também considerar essa questão da expectativa. Não importa o que passou, você precisa fazer um corte. O que passou, passou. O que passou, assim, já foi. Isso no livro, às vezes, a gente tomar uma decisão equivocada. Mas pelo menos os dois concordaram. Os dois entraram em alinhamento. Isso, né? Porque os dois acertam e os dois erram. Sim, estamos mas juntos. Não é tipo assim, eu tomei a decisão... Aí depois você vai culpar. Mas você não tem opinião. Mas eu perguntei a sua opinião? Não. Não perguntei. Então aí começa a ter a questão dos problemas. Eu tomei uma decisão, aí sempre tem a transferência da responsabilidade. Vocês se lembram do Jardim do Éden? Vocês se lembram de Adão e Eva? Vocês lembram qual era a expectativa de Deus em relação a Adão e Eva? Tinha expectativa. Sim. Deus estabeleceu uma expectativa. Olha, eu vou colocar vocês aqui para trabalhar. Só que façam isto, isto e isto. Todavia, essa minha expectativa, ele disse, não faça isto, porque se fizer, vocês vão morrer. Não comer do fruto. Né? Mas o que aconteceu aí? Adão falou com Eva. É nítido, se a gente observar lá, está claro que a Eva sabia. Só que apareceu uma terceira figura. A tal da serpente. Com essas terceiras figuras. Cuidado com a terceira figura que aparece na sua relação. Cuidado. Porque você precisa escutar pessoa confiável. E aí apareceu a tal serpente. E começou a discutir. Não é bem assim, não. Não é bem assim que Deus disse. E Eva acreditou. Só que o que aconteceu quando Deus pairou novamente no Jardim do Éden, Deus não foi perguntar para Eva. Porque a instrução ele deu para Adão. Adão, o que está acontecendo aí, Adão? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu fez um negócio errado. Transferiu a responsabilidade para Eva. Que marido? E Eva, por sua vez, transferiu para a serpente. A verdade dos fatos é que Adão e Eva estão errados. Os dois erraram. Porque se tivesse tido um cuidado maior, as expectativas tinham sido claramente alinhadas. Então, aí que entra a questão do alinhamento. Porque se não tiver alinhamento, o inimigo ele entra. O inimigo ele entra. E quando ele entra para causar problema. O inimigo não entra para trazer paz. Exatamente, é a função dele. Por isso que a gente precisa vigiar. O inimigo não entra para resolver problema. Não entra. Então, a decisão solitária, ela não é boa. Não. A gente tem que tomar muito cuidado, assim, é claro que a gente tem que aceitar conselho de pessoas boas, né? Por exemplo, nossos pais, mas
é o casal que tem que tomar a decisão em conjunto, né? Não se deixar influenciar ou deixar muita interferência, né? É claro que no sentido de ajudar, um bom conselho é sempre válido, mas essa pessoa que vai te aconselhar, ela tem que ser imparcial. Ela tem que olhar, né, os dois lados para poder ter uma opinião formada a respeito daquele problema, porque senão, ai, meu filho, eu vou defender ele sob qualquer circunstância, né? Então aí é um perigo. Agora, vejam só, essa questão é tão relevante, vou trazer um texto bíblico para você refletir junto comigo, junto com minha esposa aqui também. Geralmente, quando não há alinhamento de expectativa, há conflito, porque o problema vai surgir. E o que acontece? Cada um, a partir daí, vai para um lado. Aí começa um querer involuntariamente, inclusive, pirraçar o outro. Olha o que a Bíblia diz. Observe bem o que a Bíblia diz. Salomão, escrevendo em Provérbios 18, ele diz: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ou seja, ele começa a tomar decisões isoladas. A separação aqui não é separação apenas. Significa, de fato, você está vivendo junto sob o mesmo teto, mas não tem relacionamento, não tem mais convívio. Isso é triste. Isso é muito triste. Duas pessoas... Tá dentro de casa. Estão estranhas. Estão estranhas. São duas pessoas estranhas dentro da própria casa. E aí o inimigo vai se infiltrar. O inimigo vai entrar. Porque aí um fica embirrado com o outro pirraça e um pirraça o outro. E o problema é que os filhos começam a notar toda essa bagunça. Por isso a importância de alinhar a expectativa lá, o solteiro volta a enfatizar. Começa de lá. Solteiro antes de namorar... Veja bem, avalie bem. Precisa, sabe, quando você vai procurar um emprego, deixa eu fazer uma ilustração aqui, amor. Quando a gente vai procurar um emprego, a primeira coisa que a gente procura é pela vaga, né? E, consequentemente, pela área da nossa formação. Há uma expectativa. Bom, eu me formei em tal área, então eu vou procurar um emprego nesta área. Minha expectativa é essa. Eu não vou trabalhar em uma área que eu não estudei. E qual é a expectativa da empresa? Quando coloca lá uma vaga aberta. Qual é a expectativa da empresa? Contratar alguém que minimamente conheça aquela área para executar a função. Os dois lados têm uma expectativa. Só que quando você se apresenta para a vaga, você tem que apresentar o currículo. Você tem que apresentar o currículo. E o seu currículo vai falar o que você sabe fazer, o que você estudou, cursos de especialização, etc. e tal. E você vai para a entrevista e a empresa vai falar: poxa, legal, eu preciso disso aqui. E da onde vem a seleção? Como que surge a seleção final para a vaga? Justamente pelo alinhamento de expectativa. Olha, você estudou, você tem experiência, então você se enquadra na vaga. Quando você começa a trabalhar, a empresa vai te cobrar. Exatamente. E ela vai te pagar, se você performar de acordo com o esperado. Então, no relacionamento não é diferente. Guardadas as devidas proporções, vamos ver o currículo da namorada. Vamos ver o currículo do namorado. Não é o currículo profissional. É o currículo dele. Vamos lá. Como você disse lá no começo. Honra os pais? Ou é ignorante com os pais? Se for ignorante com os pais, qual a expectativa da moça para o futuro? Em relação a ela, né? Qual a expectativa? Que ele vai ser um santo? Difícil. Seguramente não. Né? É trabalhador? É responsável? Honra a Deus? Porque, novamente, muitas decisões são tomadas, especialmente nessa área de relacionamento, as pessoas pensando que depois do casamento as coisas vão mudar. Não, depois que eu casar, tudo vai mudar. Aí eu converso, vai ser... Não é bem assim. Porque no namoro, principalmente no início, tudo são flores, né? A gente não consegue ter isso, mas é para isso que serve o namoro, para a gente conhecendo as pessoas e prestar atenção nesses... Exato. Porque
Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos qualidades. Todos nós temos qualidades. Só que também nós temos defeitos. Lá na empresa, na hora da avaliação, tem a pergunta: quais são os seus defeitos? É difícil responder perguntas sobre os defeitos. Ninguém quer destacar os seus defeitos. As qualidades nós queremos. Mas todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos. Depois de casado, as qualidades tendem a melhorar. E os defeitos tendem a piorar. E aí? Qual é a sua expectativa? Você tem expectativa de, não, isso aqui tudo bem, tranquilo, isso aqui não tem problema nenhum. Às vezes, né? Só que tem que ter um esforço. Se a gente quiser melhorar aquilo que está ruim, tem que ter um esforço. Tem que estar sobre a mesa. Olha, amor, eu não gosto disso, isso aqui não fica bem. Sim. Ah, legal, então eu vou melhorar para ficar bem. Ou então não, é o meu jeito é assim. Você casou assim? Vai ficar assim. Um exemplo, o Rogério é extremamente perfeccionista. Eu já sou mais sossegada, mais tranquila. Então a gente tentou se moldar, né? Pois então, isso aí. Exatamente. Veja, aqui tem, né, decidir sobre filhos antes do casamento. Sim, é uma conversa que tem que ser aberta, né? Aqui minha prima tá falando aqui, né? Isso mesmo, é o que está mais acontecendo nesse século, nessa época. Muitos estão de marido vivo. É isso aí. Ou seja, está dentro de casa, tem lá marido e mulher, e até com os filhos até, só que não tem vida, não tem relacionamento. E aí o que acontece? As crianças vão sofrer, sim, infelizmente. Tomar muito cuidado com o casal também, por exemplo, muita pegada à mãe, e assim, deixa a casa, né, deixa o marido muitas das vezes, passa o dia inteiro na casa da mãe. O marido precisa de atenção também. Então, são os dois lados, né? A gente está ponderando para o lado do homem, mas também é importante a gente também falar sobre isso, né? A importância de que você casou, a sua família é o seu marido e seus filhos. É claro que a gente tem que valorizar e ajudar os pais, mas a vida é feita de prioridades. E nesse sentido, né, a família é a sua prioridade, né? O marido e os filhos. Por isso que a gente vai, na próxima aula, que será sempre às quartas, nós vamos falar sobre as mudanças que devem acontecer, é bíblico, devem acontecer. Não é que vão acontecer ou que talvez aconteçam, não. Devem acontecer. Solteiro é uma coisa, tem uma responsabilidade. Namorado tem outra responsabilidade maior do que o solteiro, porque já tem um compromisso. Quando noivo, a responsabilidade aumentou mais um pouquinho, porque agora tem toda aquela expectativa para o casamento. Casou, tudo muda. As coisas precisam mudar. E aí tem que ter a conscientização, porque senão o casado vai querer ter a vida do solteiro, e não vai vingar, não vai dar certo. Não vai dar certo. O casado querer ter a vida do solteiro. Não tem como. E depois que chegam os filhos? A responsabilidade é maior. E aí, muitas vezes, o marido não compreende que a dedicação da mulher precisa ser muito maior para os filhos. Para os filhos, principalmente recém-nascidos. Né? Recém-nascidos, demanda da amamentação. Exato. Né? Tem muita falta de compreensão nesse sentido, mas é uma necessidade, né, do período. Né? Exatamente. Aqui o Matheus está colocando. E assim como no currículo para o trabalho, no currículo de apresentação para o casamento também não se pode mentir. Sim, é bíblico, né? Então é um cuidado que a gente tem que ser verdadeiro, sempre verdadeiro. Diz Salomão que a gente deve, sobre todas as coisas, comprar a verdade e não vender. Se existe uma coisa que a gente tem que comprar, é a verdade. Sim. E não vendê-la por preço nenhum. E aí, Matheus, assim como na empresa o funcionário vai demonstrando realmente na prática que ele é, você tem que prestar atenção nos sinais, né? Na prática do namoro. Só que tem um problema, né? No mercado de trabalho tem a fase de experiência. Sim. Que aí a empresa vai falar, olha, tem lá 3 meses. Opa, aquilo que você colocou no currículo não é verdadeiro. Você não passou na fase de experiência. Sim. Já no casamento, não tem essa fase de experiência. A fase de experiência do casamento é o noivado. A fase de experiência do casamento é o noivado. É uma fase anterior a esta. Né? Justamente para ver, escuta, vai ter mudança ou não vai ter mudança? Vai continuar como era ou tem condições de melhorar?
né? Claro que o jovem cristão ele procura namorar para casar, né? Sim. Por isso é importante, responsabilidade, né, a direção de Deus, né? Nesse sentido de conhecer melhor a pessoa para realmente assumir um Mas não compromisso, confunda que noivado não é contrato assinado. Noivado é noivado. Casamento é casamento. Sim. Né? Então, há muitas pessoas que se casaram, mas não se casaram na direção de Deus. Estão sofrendo até hoje, porque as consequências vêm. E quem sofre geralmente... Não, quem sofre são os filhos, né? Exato. Dessas relações. E muitas vezes a mulher sofre mais do que o marido. Sim. Né? A esposa sofre muito mais do que o marido, especialmente depois que tem filhos. Então, tudo precisa ser colocado na balança, precisa ser conversado, dialogado. As expectativas precisam ser alinhadas com clareza. Quando a gente chegar na aula, por exemplo, financeira, que, como você bem disse, é um dos principais problemas de separação, sim, de divórcio. É um dos maiores problemas de conflito, porque, assim, um quer investir no estudo, o outro quer investir no passeio. Né? Um quer viajar. Viajar é ótimo, é maravilhoso viajar. Aliás, nós estamos precisando, né? Opa, vamos viajar, bora viajar. Então, assim, viajar é excepcional. Sim. Mas qual é a fase? É a fase de agora investir no estudo para poder conseguir um emprego melhor? Ou não? Ou vamos viajar e amanhã. Então, tudo isso precisa ser conversado, porque senão começa a ter problema. Exatamente. A forma de criar os filhos. Né? Aí entra depois a questão, a avó pensa assim, a mãe pensa assado. Começa a ter problema de novo, né? Precisa muito ter esse cuidado essa discórdia, os filhos vêm. E geralmente eles pendem para o lado de um, né, na relação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Tem que alinhar essa expectativa. Tem perguntas aí? Mas aqui eu não sei quem é que está escrevendo, porque tá como um dos nossos irmãos que tem acesso ao perfil. Então tá como a Deide Abaquara, mas eu não tenho como. Em relação ao futebol, jogava muito antes de conhecer minha esposa. Ah, tá, João Rubens. Conhecer minha esposa, praticamente segunda a segunda. Meus pais sempre me orientavam sobre isso e meu casamento. Hoje, jogo pelo menos uma vez na semana para manter a boa forma para minha esposa. Bom, aí é questão de esporte, sem dúvida. Sim, tá tudo bem. Né? Você está praticando um esporte, etc. e tal, né? Condicionamento físico, como alguém vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, etc. e tal. Agora, muito cuidado com as companhias, como diz a própria palavra de Deus. Com quem vocês... Né? As más conversações corrompem os vossos costumes. Então, quer seja uma caminhada, quer seja um café. Sim, eu mesmo gosto de tomar um café. Olha o cafezinho aqui, ó. Amigas do Jabaquara, acabando a pandemia, vamos tem um marcar cafezinho aí. Mas com quem nós vamos tomar um café? Com quem nós vamos fazer uma caminhada? Sim. Com quem a gente vai se divertir? Com quem a gente vai viajar? Precisa ser escolhido a dedo. Porque dependendo de quem você escolha, você pode, em uma conversa informal, abrir algo que essa pessoa pode soltar aos ventos. Às vezes até pedir um conselho para uma pessoa que não é cristã, que não tem sabedoria. Né? Então, a questão, o cuidado que a gente deve ter em todas as áreas da vida é com quem a gente está se relacionando fora do casamento, para ver se essa pessoa não vai dar conselhos que atrapalhem o casamento. Exatamente. E aí é um perigo. Então, aí é muito perigoso. Né? É importante a gente ter clareza em todas essas definições. Né? E é importante a gente também considerar que o casamento é um contrato, já dissemos isso várias vezes, e tem muitas cláusulas, e o mais importante é a consideração, porque se a gente não considerar, a consideração é uma via de duas mãos, viu? Consideração é uma via, não é uma mão só, não. Não. Consideração é uma via de duas mãos, né? Se você tem uma expectativa e quer ser considerado, pense que o outro lado também tem uma expectativa e também merece consideração. Às vezes o marido... E às vezes até isso acontece mais com o homem pelo machismo, enfim, que devemos abolir isso, quer seja feminismo, quer seja machismo, enfim. Tudo que é ismo aí tem que sair fora, né? Mas a gente tem que pensar que esta consideração ela tem que ter o estímulo para a ação. Né? A pessoa que considera de fato, ela escuta, reflete e age. Sempre pensando nos dois lados.
Não é só o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Não. À luz da Bíblia, a gente precisa sempre ter essa consideração mútua para que o casamento vá bem, tenha saúde, tenha equilíbrio e, sobretudo, seja um bom exemplo. Tem muita expectativa em relação também do solteiro, arrumar um namorado, né, que pareça com meu pai ou com a minha mãe, isso também acontece bastante, né? Então, precisa prestar atenção nesse quesito. Às vezes o relacionamento não é bom com o pai e a filha tende, né, para isso. É isso aí. Aqui está colocando aqui, por exemplo, Elda, nos dias atuais eu vou exigir o currículo da minha nora. É isso aí, é por aí mesmo. Exige o currículo, bota sobre a mesa esse currículo e bora conversar. Escuta, dá para melhorar? Né? Vamos incrementar esse currículo? Sim, vamos incrementar, vamos colocar aqui novas áreas, porque tem marido que, claro, cada um na sua área, tem maridos ótimos que cozinham, e eu não cozinho, né? Eu não sei nada de cozinha aqui tem. Mas ele faz todas as outras. Mas aí a gente tem que aprender outras coisas para poder compensar aquilo que a gente não sabe fazer, né? Então, a questão de alinhamento de expectativa passa até pela folga, viu? Porque tem muitos filhos homens que são bajulados pela mamãe, que deixa a roupa em qualquer lugar, não limpa a própria cama. Em cima da cama. E aí vai. Né? Esse problema eu nunca tive. Obrigada, dona Oswalda. E aí vai. Então, tem muitos problemas que, por menores que sejam, ele vira gigante se não for tratado logo. Porque entra no campo da irritação. Isso me irrita. Opa, é melhor consertar, é melhor equilibrar aí para que não entre nesta área. Porque a irritação gera ira. E da ira, para colocar o sol sobre ela, é a coisa mais fácil que tem. Então, tomemos bastante cuidado com essa questão, com essas questões. E, de novo, a pergunta, né? Qual é a sua expectativa? Em relação a tudo isso que a gente falou. Em relação a tudo isso que a gente está falando. E o mais importante, sentar e alinhar, colocar no papel, avaliar, serenidade, porque o alinhamento de expectativa é assim. Eu até já usei essa metáfora na igreja, de vez por outra eu gosto de usar. É 110 volts, o outro é 220 volts. Não vai dar certo se não equalizar a voltagem da relação. Ou os dois fiquem a 110, que é melhor, ou os dois ficam a 220, mas aí um vai saber que o outro a 220 não vai queimar o aparelho. Então, é muito perigoso esse desequilíbrio na vida conjugal. É muito perigoso. Então, nosso conselho é que haja conversa, que haja diálogo, que haja perdão, porque o amor, a base do amor é o perdão. Exatamente. Não adianta dizer que perdoou e fica jogando na cara. Jogando indireta. Fica jogando na cara. Ah, você fez isso. Ah, tá vendo? Você que fez aquilo. Ah, você não me ajudou. Eu tomei decisão sozinha porque você não estava junto. Sim. Não. Aí que é o casamento. Precisa estar junto sempre. Em todas as áreas. Em todas as áreas. A criação dos filhos, que é muito importante. Isso merece realmente um tópico muito especial. Sim. Por isso que a gente vai precisar dividir isso em tópicos e a gente vai avançando na medida do possível. Né? E assim, vai ser, do jeito que nós estamos fazendo aqui, um painel aberto, quem quiser participar, quem quiser compartilhar, depois compartilhe, mas a ideia é a gente trazer dicas e conselhos práticos, que a vida é assim, gente. Sim. A vida é assim. O mercado de trabalho tem que ter alinhamento de expectativas, tem um projeto novo, tem que ter alinhamento. Qual a expectativa da empresa? Qual a expectativa do funcionário? Se isso não tem, a empresa vai quebrar. Até quem trabalha por conta. Quem trabalha por conta? Quantos pacientes eu quero atender? Eu quero atender, exatamente. Quantos produtos eu quero vender? Enfim, tem que ter uma expectativa. Porque se não tiver, a conta não fecha. A conta não fecha. Então, seja qual fase da área que você esteja agora, ou solteiro, namorado, noivado, casado, não importa, precisa passar uma régua, esquecer o que passou, mas tem que ter um comprometimento dos dois lados.
Um comprometimento e um esforço para mudança. Porque se não tiver mudança... Sim. Lembrando que, assim, nem todos os dias nós estamos bem, né? Sim. Então, assim, uma coisa que eu aprendi em quase 27 anos de casamento, que a gente vai fazer o mês que vem, é que tudo tem um momento certo de ser falado, né? Tem um momento que, não, às vezes, a preocupação do seu esposo, por exemplo, no algo do trabalho, então não vai ser o momento de você falar aquilo. Então, assim, é importante a gente saber o tempo e o... modo. É o que Salomão ensina, né? Tempo e modo é fundamental. E tudo começa, de fato, com essa questão do alinhamento de expectativa. Porque senão entra no jardim do Éden de novo. Transferência de responsabilidade. A culpa é sua. Tá assim porque a culpa é sua. Não, a culpa não é minha. A culpa é da mamãe lá, é da avó. Foi ela que me disse. Aí começa, né? É do vovô. Enfim, aí começa um jogar para o outro joga para um, e tá todo mundo errado, porque o problema começa a se multiplicar, né? Então, vejam, a gente entrou em vários tópicos aqui, e o nosso intuito, o nosso propósito, tão simples quanto, é fazer um exercício. Não existe receita mágica. Não existe receita mágica. Olha, eu vou te... Não, ninguém é igual ao outro. Não é igual ao outro. Não tem receita. Olha, com essa receita aqui, eu vou tomar a decisão certa. Não existe isso. É um exercício pessoal. É um exercício pessoal que depois tem que passar para o cônjuge, para o namorado, para o noivo, e assim vai. Então, tem que ser algo trabalhado. E a base de tudo isso é a oração, é a leitura da palavra de Deus. Sim. Isso que é importante. Sim, que se pauta no amor, né? Então, meus prezados irmãos, não sei qual é ou qual era a sua expectativa para essa primeira aula, esse primeiro bate-papo. Tenho certeza que talvez você possa até... Alguém pode falar, mas eu imaginava que ia entrar em um outro detalhe. Vamos chegar lá. São vários capítulos aqui desse painel, que serão as quartas, como já disse. Serão quatro, mas tenho certeza que se você parar para pensar sobre essa pergunta, qual é a sua expectativa, e começar a fazer essa brincadeira, qual é a sua expectativa, você vai ter muita coisa para responder. E talvez essas perguntas você não tenha resposta de imediato. Não tenha resposta de imediato. Por isso que é relevante vocês começarem a exercitar. Porque se não começarem a exercitar, os problemas vão se intensificar. E que o Senhor tenha misericórdia. Porque se a gente fosse fazer uma pergunta, a gente já fez isso em vários painéis, em vários encontros de casais. Se a gente fosse fazer uma pergunta para os casados, pegasse 10 casados e perguntasse para os 10, você casaria de novo? Seguramente não respondam aí, porque a gente não quer expor ninguém. Por favor, não escrevam nada aí. A gente não quer expor a vida de ninguém. Mas a verdade é que cada 10 que você pergunta, 8 responderia, não, eu não casaria. Infelizmente, não casaria. Por quê? Porque as expectativas não batem. As diferenças são muito grandes, mas não há esforço para os dois lados. Não há esforço. Só um tem que ceder. Só minha esposa cede. Só ela cede. Ela cede, eu não cedo. Eu nunca cedo. Como que esse casamento vai dar certo? Não, eu tenho que ceder, eu tenho que aprender a ceder, tenho que aprender. Ainda que eu pense diferente, mas eu tenho que aprender a ceder. Tenho que equilibrar. Os dois lados aí precisam ceder um pouquinho sempre. Exatamente. Porque o problema é que todos nós queremos ter razão. Sim. Ninguém quer estar errado. Ninguém quer ter errado. Todos querem ter razão. E se existe uma coisa que não é importante numa relação, é a questão da razão. O mais importante é o amor. Porque o amor tudo sofre, tudo suporta, o amor não é leviano, não suspeita mal, não tem interesse próprio, não é egoísta. Exatamente. Então, a base da relação deve ser o amor. Se tem o amor, não tem violência, não tem. Questão de tudo suportar, né? Quando tem compreensão. Amor de verdade, o amor é genuíno. Né? Então, a questão de ter a razão não é o que está em xeque. Não é o principal, não é. É justamente compreender o momento de cada um, a fase da vida de cada um, né? E assim, ambos estarem no mesmo nível. Poxa,
Vamos estudar? Vamos. Cada um na sua área, obviamente. Mas vamos aperfeiçoar. Por exemplo, se graduou primeiro, né? Que a gente se graduou depois de casado. Sim. Então, esperei o tempo e me graduei também. E tá tudo bem, né? E aí então, vai. É a questão do diálogo mesmo. É o diálogo. Então, comece a exercitar isso na sua relação. Sim, você alinhou. Dá tempo. Dá tempo, claro que dá. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Nunca é tarde para fazer o melhor. Nunca é tarde. Então comece a conversar. Se alguma coisa não está bem na sua relação, se porventura você namora e você vê que as coisas não estão bem, e você está em dúvida, e agora? Não é? Vai, não vai? Dá certo, não dá certo? Começa a pôr sobre a mesa. Escuta, amigo, qual é a sua expectativa? Amiga, qual é a sua expectativa? Né? Em relação ao futuro, é casado? Não tem problema nenhum, para. E começa a pôr sobre a mesa. Qual a sua expectativa? Não importa, olha, ficamos desempregados. O desemprego bateu, todo mundo está sujeito. E agora? Qual é a nossa expectativa? Eu vou continuar gastando como eu estava empregado ou não? Eu vou parar e vou... Opa, deixa eu puxar o freio de mão aqui. Né? Importante. Então, aí vai. Então, são muitos os capítulos. Se possível for, interceda por nós, participe. E o nosso intuito é esse, não somos melhores do que ninguém, só queremos trazer uma reflexão para todos que estão aqui, para que pensem sempre sobre essa pergunta, façam o alinhamento que precisa ser feito, e antes de tomar uma decisão, tenha conscientização, seja consciente do que você está fazendo. Porque, uma vez o contrato assinado, o contrato tem que ser cumprido, porque se não for cumprido, ele vai ter o distrato. E no casamento, o distrato é o divórcio. Né? E aí tem dores. Aí tem filhos, e os filhos começam a sofrer, etc. As consequências não são boas, não. Certo? Então, eu agradeço a sua companhia, nós agradecemos. Nós vamos orar para Deus abençoar as famílias, abençoar as decisões. Vamos fazer essa oração para Deus abençoar. Só quero deixar aqui para você, deixa eu colocar no começo, mas vou fazer aqui a nossa usual propaganda. Nós temos um trabalho que amanhã será voltado para a oração. Olha aí, deixa eu colocar para você aqui. E já vamos orar. Amanhã teremos oração, sempre às 20 horas na semana. Depois, saúde em foco, prevenção ao câncer coloretal. Sexta-feira, 20 horas. Não perca. É um assunto extremamente importante. Mês de março que está findando, a temática é essa. E agora o mês de abril vem e entra aqui a conscientização do autismo, que mais à frente nós trabalharemos também. No sábado, 20 horas, painel da Escola Bíblica. Domingo pela manhã, a verdadeira Páscoa. E domingo, às 17 horas, culto em casa. Então, estão aí todos os convites, todos os trabalhos. Espero que você desfrute com a sua família. Se não puder assistir na hora, depois está gravado no YouTube, a gente vai subir depois para o YouTube. Tem aqui no Facebook também. E deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui, vamos ver aqui, a irmã Silene escreveu uma coisa que aprendi já há algum tempo, é que precisamos casar, não com a intenção de ser feliz, mas sim de fazer o outro feliz. Bem pensado, fazer o outro feliz. Pois fazendo o outro feliz, é conta certa de que você será feliz também. Muito bem, é verdade. Se a esposa faz tudo para o marido ser feliz e vice-versa, ambos serão felizes. Fácil, não é? Mas é possível desde que você tenha consciência disso. Muito bem, Marcelene. É isso mesmo. É exatamente isso. É a expectativa, né? A expectativa é fazer com que minha esposa seja feliz e o inverso seguramente será verdadeiro, como tem sido. E é o que a irmã Marcelene está dizendo aqui. Muito bem, ótima contribuição também. Então, queremos orar em favor da sua família. Claro que oraremos pela nossa também, mas pedindo a Deus que nos direcione, que o Espírito Santo abra os nossos olhos sobre aquilo que nós estamos fazendo e precisaremos fazer, para a gente não tomar decisão precipitada. Não tomar decisão precipitada. Então, vamos orar e pedir a Deus esse direcionamento. Então, se você puder, curve a sua cabeça, por favor, e nós vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses minutos que passamos aqui nesta live, nesse trabalho online, voltado para a família. Falamos aqui desde o momento de ser solteiro, namorado, noivado, casado, com família. Senhor Deus, não importa qual a fase da vida que cada um de nós estejamos passando agora.
O importante é que sempre tenhamos a tua direção, pois com a tua direção as decisões serão tomadas de forma correta e não de forma precipitada. Abençoe cada família aqui representada. Senhor, se porventura paire alguma dúvida na vida de cada um dos teus filhos que precisam tomar uma decisão tão importante essa quanto o relacionamento do casal, que essa decisão seja tomada de forma consciente, de forma serena, equilibrada e, sobretudo, dentro da tua vontade. Dê paz aos lares, dê amor, comunhão, consideração, e que tudo vá bem, para a glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, em Cristo Jesus. Muito bem, ótima noite a todos vocês. Deus abençoe, até a próxima. Quarta-feira tem mais. Antes teremos os nossos trabalhos do dia a dia aqui. Deus em Cristo vos abençoe.